qual seria melhor para a gente? Olha, é uma excelente pergunta, assim, excelente pergunta, porque no passado a gente respondia essa pergunta só com base na agenda econômica. Porque em algum momento deste país, lembra quando era um mundo de PT versus PSDB no segundo turno, se alternando no poder, vocês vão lembrar que até era curioso, né? Porque a crítica era, olha, é tudo muito parecido, não vale a pena, não tem grande diferença. O Lula, quando ganhou, seguiu lá o tripé macroeconômico, não teve muita diferença. As eleições eram razoavelmente tranquilas. A gente não sabia quem ia ganhar, mas a gente sabia que ia estar alguém do PT, alguém do PSDB no segundo turno, e o tipo de discurso era um discurso de alguma convergência. Claro que sempre tem campanha não é para fazer amigos, né? Mas é um momento em que teria algum nível de civilidade, ninguém falava do sistema eleitoral, ninguém queria romper com nada, era mais tranquilo. Então, no passado, quando a gente olhava para a sua pergunta, a agenda econômica era sozinha, brilhava sozinha. A gente analisava a proposta de cada um e a capacidade de cada um de implementar. No próximo mandato, nesse atual cenário, a agenda econômica não anda mais sozinha. Não anda mais sozinha. A gente tem que pensar o problema institucional também. Tem que pensar o problema de credibilidade junto aos países externos. A gente acabou de ver o presidente fazer um encontro multilateral, né, por ocasião da COP26 e para o encontro da OCDE. Vocês lembram aquela figura de retórica que a gente fala, não tinha nada o que fazer, ficou perdido. A gente ficou perdido de fato, né? Não é mais um exagero retórico, uma figura para dar a gente exagerar às vezes na tinta. Literalmente aconteceu isso. Literalmente. Então tem novos elementos aí. Isso tudo para dizer como é que eu tenho notado que algumas casas importantes têm se manifestado. O ideal seria a terceira via, do ponto de vista do mercado. Então, seria um cenário que, para curto prazo, iria trazer mais tranquilidade para o investidor, curto prazo até 22, é a terceira via. Isso sem dúvida. Tá? Olhando num horizonte mais longo, eu diria que está muito dividido a versão, mas tem a maioria, as casas de risco político estão começando a chamar a atenção que a continuidade do governo Bolsonaro seria muito ruim, mesmo em comparação com a figura do Lula, que é a figura que personifica esse risco. Isso ainda não é consensual, mas um movimento que eu até achei surpreendente é começar a ter uma visão mais dividida sobre quem pode fazer essa agenda mais difícil. Agora, assim, de novo, o que está dado é que é um mal-estar em ambos os casos. Então, por isso que ainda tem a expressão da terceira via. Até 2022, se a terceira via crescer, o Paulo pode falar melhor, né? Assim, é um outro cenário para câmbio. Outro cenário para câmbio. Porque esse cenário de câmbio é só curto prazo, né? Ninguém está olhando muito lá na frente. Então, nesse período, é claro, mais longo é um pouco mais complicado da gente responder, mas eu diria que essa questão política está ganhando peso na avaliação. A Eurásia, por exemplo, que é uma casa que faz análise de risco tamanho mundial, né, para vários países, eles têm um cenário de que com Lula é mais tranquilo, por incrível que pareça. Mas o Lula, mesmo tendo essa imagem da corrupção, eles ainda olham melhor para um presidente que é corrupto, de fato, né, que foi provado, e que um outro cenário. É porque corrupção não faz preço, sabe? Assim, não faz precificação de ativo. Esse debate, se é ou não é, se for, eu acho que é uma outra agenda. É claro que ela afeta a maneira como as pessoas, o discurso das pessoas, mas no momento que sentar na cadeira, é quem vai ter mais habilidade de fazer as reformas importantes. Não, né? É que eu achei que o fato de corrupção faria
faria uma diferença para um investidor lá fora olhar e falar assim, bom, eles têm um presidente que de fato é corrupto, então será que eu vou aplicar bem o meu dinheiro? Será que eu vou investir bem? Será que esse meu dinheiro, todo isso daqui não vai ser desviado, entendeu? É nesse sentido. Não, entendi o ponto. E só a resposta que eu, assim, de saída, porque a pergunta é difícil e boa, é uma questão relativa, sabe? Se você me perguntasse isso pré-pandemia, de longe, a continuidade do governo Bolsonaro seria percebida como um cenário mais melhor para a condução econômica. Porque o cenário pré-pandemia era um cenário em que a figura do Paulo Guedes, por exemplo, era percebida como quem de fato tocava a agenda econômica. Que é aquela imagem que já ficou muito conhecida, que é do posto Ipiranga, né? Que era o posto Ipiranga, uma expressão do próprio presidente Bolsonaro. Então, a gente dá para falar, não é a gente que está... Porque ele mesmo criou. Naquele pré-pandemia, tinha uma ideia do posto Ipiranga. No pré-pandemia, a gente não tinha na intensidade que teve o conflito institucional. Não teve na intensidade que teve a maneira como a vacinação e toda a política foi tratada uma vez que a pandemia eclodiu. Isso, e o Lula, naquele momento, era o mesmo. Né? O Lula, basicamente, não mudou, é o mesmo. E por que mudou a imagem? Porque o comparativo mudou. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. A rejeição do governo está chegando num patamar que tem alterado essa percepção. Tá? É claro que tem algum custo ainda, não vai ser um cenário fácil para ninguém, né? Mas acho que a percepção vai ser um pouco essa, e isso vai tender a crescer. Agora, como é que fator que a gente pode ajudar para esse cenário se confirmar ou não? Por exemplo, se o Lula fizer uma chapa com o Alckmin, já vai dar uma boa, assim, vai dar uma percepção de que é mais moderado, que sabe que vai fazer uma aliança, isso vai ser um ponto importante. De novo, a gente não sabe no futuro, mas vai ser um sinal que pode ir um pouco nessa direção. O que eu acho que não dá para esperar do Lula, e por isso que não é aquele cenário de 2003, porque o governo Lula foi muito bem avaliado, mas o governo Lula, em algum momento, parou de fazer reforma. O Lula não precisou fazer, lá atrás, essas reformas difíceis que ele vai precisar fazer se for eleito. Porque os economistas sabem muito bem disso, né? Commodities foi lá para cima, então o efeito riqueza era muito grande. Não teve conflito distributivo. Todo mundo ganhava. Em alguma medida, todo mundo ganhava. Então, Lula também ainda não passou no teste de fazer escolha difícil. Mas, para curto prazo, um sinal que ele der já vai ajudar. O que não dá para esperar? O Lula não vai defender a emenda do teto. E esse dado vai ser, para curto prazo, vai afetar muito, na minha leitura, como é que ele vai ser enxergado. Por isso que, de novo, nós não vamos ver o câmbio apreciando se o Lula ganhar. Tá? Isso é algo que vai precisar de tempo para esse efeito eventualmente aparecer. De um nome que tira um presidente que, em algum momento, perdeu a mão de conseguir, de fato, governar, ainda que tenha todo um histórico.